Olá, novamente aqui no Nero Café, Ipswich, Reino Unido. Nessa nossa série Café com Leilões, eu já abordei alguns temas aqui, tratando dos medos, dos benefícios, das hipóteses nas quais a gente, com um simples olhar do anúncio do imóvel levado a leilão, a gente consegue descobrir já de imediato se vale a pena ou não uma análise aprofundada sobre aquele imóvel que está sendo alienado. Hoje, o que a gente vai tratar aqui do preço, do desconto. Quando esse desconto é bom, quando esse desconto parece bom e quando esse desconto pode ser uma grande armadilha. E é muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque o tamanho do desconto normalmente costuma ser o que faz as pessoas apostarem na compra de um imóvel ao invés de decidirem com planejamento, ao invés de saberem o que estão fazendo. Elas olham o desconto, acham que aquele desconto reflete o melhor negócio da vida delas e decidem pela compra do imóvel antes mesmo de realizar uma análise ou de serem assessorados por um profissional especializado no assunto. Um advogado ou uma advogada especializado na alienação coercitiva, ou seja, na venda de imóveis através de leilões judiciais ou extrajudiciais. Mas vamos ao que interessa, nesse nosso papo tomando. Quando o desconto é bom? Quando você realiza uma análise de todos os aspectos do imóvel, identifica aspectos positivos, identifica segurança jurídica e esse desconto supera 30% em relação ao preço de mercado. Um desconto acima de 30%, considerando todos os outros aspectos e obtendo-se uma conclusão positiva em relação a todos os outros aspectos, é um desconto excelente. É muito comum nós termos descontos superiores a esse patamar de 30%. O mais comum são descontos em torno de 35%, 36%, 38%. Mas quando a gente fala em leilão judicial, o desconto na segunda praça ele já começa, via de regra, com 50% de desconto. No leilão judicial, encontrar um imóvel sendo leiloado com 50% de desconto em relação ao preço de mercado é algo absolutamente comum, porque o que define esse patamar mínimo de desconto é a própria lei que regula a alienação coercitiva. É o Código de Processo Civil que, em suas disposições, define ali que o segundo leilão, a segunda praça, tecnicamente falando, terá como preço mínimo o valor da avaliação abatido 50%. Já nos leilões extrajudiciais, a primeira praça é pelo valor da avaliação, como no leilão judicial. A segunda praça é pelo valor da dívida que esse imóvel tem. E um banco consolida a propriedade em seu favor, leva esse imóvel a leilão, o primeiro leilão que ele faz tem que necessariamente ser pelo valor da avaliação. Normalmente ninguém compra, por diversos fatores. O imóvel está ocupado, você não consegue visitar, tem a questão da necessidade de um advogado para regularizar esse imóvel em seu nome, para fazer a emissão de posse, etc. No primeiro leilão, seja judicial, seja extrajudicial, normalmente ninguém dá lance, a não ser que seja algo absolutamente extraordinário. Mas normalmente ninguém dá lance. Então as pessoas deixam para disputar esse imóvel no segundo leilão. E aí, quando a gente fala de leilão extrajudicial, esse segundo leilão obrigatoriamente é pelo valor da dívida. E esse desconto, em razão do valor da dívida, pode ser maior ou menor. Ou seja, a gente pode ter um imóvel sendo levado ao leilão com 90% de desconto, com 80% de desconto, mas via de regra gira ali em torno de 35% a 40% de desconto. Existindo, como eu disse, os casos, os imóveis cujo desconto é maior nessa segunda praça, nesse segundo leilão. Existe ainda a possibilidade da gente ter descontos maiores de 50% também no leilão extrajudicial, que é quando o imóvel é levado a leilão na primeira praça, ninguém dá lance, ninguém arremata. O imóvel é levado a leilão na segunda praça com 50% de desconto e novamente ninguém dá lance. E aí o juiz, objetivando achar uma solução para aquela execução, determina um desconto maior na segunda praça, afastando a hipótese do preço vil na alienação desse imóvel. A lei prevê, a lei possibilita que numa terceira tentativa e por uma decisão fundamentada do juiz ou da juíza, esse imóvel possa ser levado por um desconto superior a 50%. Já nos leilões extrajudiciais, não tem essa necessidade de uma fundamentação de um magistrado. Como eu falei, no segundo, ele é vendido pelo valor da dívida. Se ninguém der lance, ele vai para vias posteriores, que seriam licitação aberta, venda online, venda direta, etc. E aí, nessas hipóteses, o banco pode adotar, sim, descontos maiores, descontos mais vantajosos, porque ao banco não interessa ter uma carteira de imóveis. Alugar imóvel não é negócio do banco. Depois de cumprida ali as formalidades relativas à primeira tentativa de leilão, de venda do imóvel através do primeiro leilão, a segunda tentativa de venda desse imóvel através do segundo leilão, ele parte para as possíveis vendas através de outras modalidades, que seriam licitação aberta, venda online, venda direta. O desconto é algo extremamente positivo quando você consegue avaliar aqueles outros aspectos de segurança jurídica e vantagem mercadológica e chega à conclusão que ter esse imóvel seria algo por inexistir a insegurança jurídica e por ter ali
nesse imóvel, seja para alugar, seja para vender. Quando é que o desconto parece ser interessante? Quando você tem esse patamar de desconto, 30%, 40%, 50%, mas o edital de venda desse imóvel prevê a transferência de dívidas desse imóvel para você. A transferência daquelas dívidas juridicamente chamadas de dívidas próprio terreno, que são as dívidas necessariamente vinculadas ao imóvel, pouco importante quem seja o dono. Ou seja, dívidas que acompanham o imóvel independentemente por quantos donos esse imóvel passe. Então, no caso do leilão, você precisa sempre analisar a documentação, que seriam o edital da venda do imóvel, a matrícula do imóvel para verificar a cadeia dominial do imóvel e o processo administrativo ou judicial através do qual esse imóvel está sendo levado a leilão. Então, quando é um processo judicial e você encontra no edital definindo a transferência da dívida, por exemplo, IPTU e condomínio para o arrematante, você pode impugnar essa regra utilizando-se, para tanto, de uma decisão com efeito geral do Superior Tribunal de Justiça. Mais precisamente, o julgamento do tema 1134 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse julgamento, o STJ definiu que a regra que transfere para dívidas pretéritas são regras nulas, são regras inválidas, pois a arrematação de um imóvel através de um leilão judicial é considerada como aquisição originária de propriedade. É como se você estivesse sendo o primeiro dono desse imóvel. Então, se esse imóvel tiver 100 anos de existência e você adquire ele em um leilão judicial, a categoria jurídica desta aquisição é uma categoria de aquisição originária de propriedade. É como se você estivesse sendo o primeiro dono desse imóvel. Portanto, dívidas pretéritas não podem ser transferidas a você. Elas são liquidadas pela venda desse imóvel através do leilão judicial. Se o valor da arrematação for suficiente para pagar a dívida, ótimo. Se não for, o credor dessa dívida, que seria o condomínio, que seria a prefeitura do município na qual esse imóvel se encontra localizado e, portanto, dívidas relacionadas ao IPTU, ficam no prejuízo. O arrematante não pode ser obrigado a pagar essas dívidas. Tá? Isso é matéria já consolidada e pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aquele desconto é interessante. O edital define que essas dívidas serão transferidas a você. E você só vai conseguir afastar essas dívidas em se tratando de leilão judicial se você tiver um advogado para questionar a regra perante o juiz. E se o juiz não acatar a tese, você entra com ação judicial específica para afastar essa obrigação tributária e declarar essa dívida como inexistente. Em se tratando de leilão extrajudicial, se torna fundamental, mais fundamental ainda, você ler o edital, pois, nesse caso dos leilões extrajudiciais, esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça não se aplica. Então, se o edital disser que as dívidas de condomínio e de IPTU serão responsabilidades do arrematante, o arrematante será, sim, obrigado a pagar essas dívidas pretéritas à aquisição. Tá? Então, o desconto parece interessante, mas quando você joga o valor das dívidas, esse desconto é diminuído, porque o valor do imóvel passa a ser o valor da arrematação e mais o valor das dívidas, o que significa que aquele desconto que você achou interessante, muito possivelmente deixou de ser, né? Ou pelo menos não irá possibilitar a você uma margem de lucro que possibilitaria se você não fosse o responsável pelo pagamento dessas dívidas. E a terceira hipótese é quando o desconto é uma grande armadilha, né? Então você olha o desconto, você acha interessante, você decide comprar, mas quando você vai ver a documentação, essa documentação é completamente conflitante entre si. Então, na matrícula do imóvel consta uma determinada informação sobre o imóvel, o edital consta outra, o processo judicial outra, né? Então, procedimentos de natureza formais, legais, não foram observados em algum momento. Então, ou o processo judicial ou administrativo tem alguma nulidade, ou a matrícula define um imóvel que não é aquele definido no edital, ou o edital descreve o imóvel de forma equivocada. Por exemplo, diz que o imóvel é um lote de terreno e quando você vai ver, existe uma casa construída lá. Isso gera nulidade no processo que leva o imóvel ao leilão. Então, você vai arrematar o leilão e vai ter, na verdade, uma grande disputa jurídica, porque quem está perdendo o leilão vai se utilizar dessas falhas para tentar anular aquela arrematação. Você não terá o risco de perder o dinheiro, né? Porque, não, como já falei em vídeos anteriores, você não perde o dinheiro se não levar o imóvel. Mas se você quiser enfrentar essa briga, você vai ficar com seu dinheiro paralisado lá, depositado em juízo ou depositado junto ao banco, pelo tempo que durar essa briga judicial, esse litígio judicial, né? E claro, você como investidor sabe que dinheiro parado gera custo, né? Que dinheiro parado significa perda de dinheiro, né? Que o dinheiro parado implica em perda de oportunidade.
Então é muito melhor esse dinheiro estar na sua conta para você fazer uma correta e você ter esse bloqueado, disputar um litígio, né, ter um litígio sobre a ação de um imóvel e lá na frente ter que receber esse dinheiro e não um imóvel, ainda que corrigido monetariamente, meramente a inflação, mas você não terá nenhum ganho de juros em relação ao período que o dinheiro ficou parado, depositado junto ao banco ou junto ao Poder Judiciário. Tá? Então, diante desses 3 exemplos, né, que aqui, você verifica claramente a necessidade de você ter um acompanhamento jurídico desde o início da prospecção desse imóvel. Se você em algum momento vai precisar de um advogado, é muito mais coerente e muito mais barato se você tem esse advogado ao seu lado desde o início, desde o momento em que você tomou a decisão de entrar nesse mercado. O custo da assessoria jurídica não pode ser encarado como custo, isso é investimento, isso faz parte do negócio. É como eu destaquei no vídeo anterior, não faz sentido uma construir um prédio sem um engenheiro ou arquiteto responsável pela obra. Tá? Então não faz sentido você pretender entrar nesse segmento de investimento que possui uma parte relevante de natureza jurídica sem ter um profissional com conhecimento jurídico para assessorá-lo. Tá? Então, se você não me conhece, eu sou Rodrigo Azevedo, sou sócio-gestor da Soares de Azevedo Advocacia e o meu papel é assessorar investidores que desejam aproveitar as oportunidades imobiliárias diariamente disponíveis em todo o Brasil. O nosso papel é mostrar a você, por A mais B, por que uma arrematação ela pode ser vantajosa ou ela pode implicar num grave prejuízo como investidor. Nós realizamos um estudo aprofundado de cada imóvel, de cada oportunidade apresentada a você e identificado ali como sendo o seu perfil de investimento. Se você quer saber mais, se você tem interesse em saber como se dá essa assessoria, sem qualquer compromisso, envie uma mensagem através do link que está na descrição desse vídeo ou envie um direct aqui pra gente. Deixa teu comentário, que eu vou responder cada um deles. E se você ainda não nos segue, passa a nos seguir, clica no sininho para avisar você dos novos conteúdos que a gente posta aqui semanalmente. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado especializado na aquisição de imóveis através de leilões judiciais e extrajudiciais. Deixo a você um grande abraço e a gente se encontra na próxima.